Você se conhece bem? Você tem consciência das suas reações emocionais? Você faz escolhas conscientes na maior parte do tempo? Se você já fez esses tipos de pergunta, esse vídeo é para você. Porque o tema de hoje é autoconhecimento. E ele foi escolhido com muito carinho para comemorar os 3 anos de lives da Luminares. E quem eu convidei para vir falar desse tema, autoconhecimento para viver melhor, são as minhas duas amigas e parceironas, a Silvana Brajo e a Gisele Castro do Eu no Mapa. Não prometo respostas, mas as perguntas são muitas. Aliás, é muito melhor ter perguntas do que ter respostas, né? Porque pergunta move a vida. Perguntas movem a gente em direção aos nossos sonhos, às nossas realizações, né? É muito melhor ter perguntas do que... Quem tem muita resposta pronta, ou decorou, a gente desconfia, né? ou tá em outro plano, assim, sabe? Tá em outra Não é possível. vibe, tá lendo a colinha de alguém. Pois é. Ou pegou o script de alguém, né, que não é o dele. Exatamente. E olha, eu vou começar fazendo essa pergunta para nós três, na realidade. Você se conhece bem? Se alguém te perguntasse isso, qual seria a reação de vocês? Respondendo a pergunta, Ed, eu estou num caminho de descoberta que ele está sendo revelado passo a passo, todo dia. Eu acho que é uma frase que eu não lembro quem foi que falou, mas cabe muito para essa pergunta. Um passo de cada vez e você nunca mais vai estar no mesmo lugar. Então, eu não sei onde vai dar essa escada muito gigantesca que a gente está subindo, mas cada degrau que eu subo é um pouco que eu deixo para trás e um pouco que eu estou indo para frente. Então, cada passo que eu dou pode ser um passinho de nada, mas me tira do lugar onde eu estava antes. E eu estou muito nesse processo, a Gi sabe muito bem disso, está muito nesse processo de descoberta, né? E por mais que eu tenha vivido bastante até agora, eu acho que eu vivi bastante, mas tem muito para descobrir ainda, tem muito para revelar ainda. Claro que eu estou muito melhor do que eu estava há 10 anos, quando eu comecei a fazer terapia também, que eu acho que é fundamental nesse processo de autoconhecimento, mas tem uma longa caminhada pela frente ainda, tem muita coisa para descobrir. Já descobri muito, o que me tirou de várias situações pelas quais eu não deveria, né, não gostaria de ter passado, ainda bem que eu disse a esse ponto, mas ainda tem muito para caminhar, muito. Tem alguns erros que eu não cometo mais, mas tem tantos outros que podem aparecer, né? Eu acho importante a gente ficar sempre atenta para tudo que acontece. Sim. Eu vou pela mesma linha, né? Quando eu olho para trás, obviamente lá atrás eu achava que eu me conhecia muito bem e hoje eu vejo o quanto eu não me conhecia e quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Mas, claro, eu acho que a vontade de ir atrás desse autoconhecimento pode acelerar esse processo. Porque eu acho que todo mundo passa, mas algumas pessoas têm umas mais dificuldades. Então, como você mesmo comentou, né, Sil? Que no teu caso a terapia te ajudou muito, que era o meu outro ponto. A gente procurar ferramentas, que é uma pergunta que eu tinha incluído e não coloquei, é que ferramentas você usa para esse processo de autoconhecimento? Hoje em dia tem várias ferramentas. Você mencionou uma delas, na terapia. E eu acho que é uma das mais antigas, assim, em termos... porque, assim... eu acho que a terapia é uma das mais antigas, provavelmente, não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, Ou tradicional, no mínimo, né? Eu acho assim, do ponto de vista, do meu ponto de vista, né, como professora de yoga, o yoga é muito, né, é muito ancestral, a história do yoga é muito longa, é muito antiga, né? Que é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, né? Que há bem pouco tempo não era disponível para todo mundo, né? O yoga chegou no Ocidente há bem pouco tempo, vamos dizer assim, muito pouco tempo, em relação aos 5.000 anos
ele existe. Sim. Então, mas é uma ferramenta que está, em teoria, disponível para todo mundo. Assim, eu acho que assim, para mim o yoga é como se fosse uma caixinha de primeiro socorro, sabe? Sempre tem algo para tirar e para te fazer um curativo, para trazer você para você respirar melhor, para você se perceber. Mas falando em questões terapêuticas, eu acho sim que a terapia é uma das mais antigas. E aceitas, sim, aceitas, no entanto, né? Porque tem muita gente que ainda resiste a isso, infelizmente, né? Verdade. Porque assim, eu imagino que as pessoas, primeiro que tem muita gente que fala, mas eu tenho um amigo, para que eu vou fazer terapia? Tem gente para me escutar, mas não um profissional que esteja capacitado a perceber, a te dar soluções ou para te apontar caminhos para você se perceber, porque não é conversa de bar que vai te ajudar. Lógico, os amigos têm um papel fundamental na nossa vida, não estou discutindo isso. Mas numa questão terapêutica, onde você está sempre caindo nos mesmos erros, ou está em círculos sem saber a saída, é fundamental que tenha um profissional para te ajudar nisso. Não é papo de bar, entendeu? Que vai te ajudar. Papo de bar é sempre bom, mas não é isso que vai fazer você sair desse círculo vicioso, às vezes, sabe? Perfeito, não é por aí mesmo. Gi? Total. E eu acho também, né, de que muita gente resiste aos processos de autoconhecimento padrão, né? Vamos dizer, terapia, astrologia, oráculos, enfim, tudo que pode conectar mais a gente com a nossa essência, isso tudo dá um medinho, né? Eu acho que ainda que seja inconsciente, as pessoas, no geral, antes da gente começar a se conhecer, existe uma resistência. Porque é um mergulho e é um mergulho nas nossas sombras. Porque olhar para as nossas qualidades é tranquilo, é uma delícia. Eu ia falar isso. O medinho é porque eu sei que tem um monstrinho lá dentro, eu não quero ver o monstrinho lá dentro, né? Ter as nossas boas características reforçadas é uma delícia, mas como é que a gente vai lá olhar para aquele lugar escurinho que, enfim, que é tão importante quanto o lado luz, né? Porque ele faz parte, se a gente integra esse lado sombra, a gente ganha potência, combustível pra gente. Mas até a gente chegar nisso, é aquela resistência, aquele medo inconsciente. Então, a gente ir com essas frases prontas que terapia é muleta, astrologia é adivinhação, e etc., fica mais fácil para a gente lidar de uma forma mais leve, vamos dizer assim, do que realmente a gente se propor a se olhar um pouco mais de profundidade, né? É verdade. Você se conhecer... hoje à tarde eu estava conversando com o Rideu, né, que eu dou aula para ele de inglês, e a gente estava comentando sobre a live de hoje, e a gente acabou comentando sobre a astrologia, que você mencionou, além da terapia, a astrologia é uma grande ferramenta de autoconhecimento. E a gente estava conversando sobre isso, né? O quanto, a partir do estudo da astrologia, nós, né, eu, ele e pelo menos as pessoas que eu conheço que têm contato com a astrologia, melhoraram o seu autoconhecimento. Agora, uma das coisas que eu falei para ele é: você se conhecer melhor e você entender como você funciona não significa resolver automaticamente o problema. Porque esse foi o ponto que nós discutimos. Eu falei para ele, foi muito legal o quanto eu identifiquei um monte de coisas no meu mapa. Eu falei, cara, é por isso que eu, né, que eu faço dessa maneira, é por isso que eu reajo dessa maneira, é por isso que tal coisa acontece frequentemente na minha vida. E algumas eu já tinha até superado. Falei, por isso que aconteceu isso quando eu era adolescente. Isso aconteceu quando eu tinha 20 e poucos anos. Agora, eu falei para ele, tem pontos no meu mapa que eu já sei, que eu vi, que tem lá o monstrinho lá do, né? E ele tá lá. E assim, claro, eu melhorei, eu tô cuidando dele, entendeu? Mas eu não resolvi. E eu tenho consciência que eu não resolvi ainda. Eu não me dei alta ainda. Sim. A gente está sempre lidando com esses lados mais sombrios, né, Ed? É um processo de uma vida, né?
A gente, como astrólogos, a gente sabe que a gente olha para a nossa carta de nascimento e a gente olha ali um script para a vida. Sim. E ali a gente está com uma espécie de uma missão dada para a gente ir desenrolando, desenvolvendo e melhorando e chegando nos pontos de propósito ao longo de toda uma existência. Sim, então, sim. Nossa, é um caminho longo e, né, eu lembro muito da astrologia kármica, nessa coisa de se a gente conseguir arrefecer um pouquinho uma linha vermelha do nosso mapa para uma próxima vida, para quem acredita, né? A gente vir com esses aspectos um pouco mais tranquilos da gente vivenciar, é um ganho. Porque a nossa tendência é vir com os mapas mesmo sempre muito próximos um do outro a cada vida, porque este processo é difícil, gente. A gente precisa comer feijão pra caramba para avançar nessas trilhas, né? Para aquele Netuno sair daquela casa, ó. Vai... Meu Saturnão, aff, Maria. E é incrível como eu estou ouvindo a Gi falar, né? É incrível como, assim, deixar bem claro que a gente não é marionete de planeta, tá? Quem fala que, mas por isso então que eu não saio, por isso então que eu tenho essa dificuldade, porque o Plutão estava lá. Não, não é isso. O que está no céu é apenas um reflexo, né? É um espelho do que acontece na Terra, né? Por isso que é tão importante a gente olhar para o nosso mapa, por isso que é tão importante a gente entender o nosso mapa, que a gente se entende também, né? É um olhar que a gente pode... É um ponto de vista que a gente tem sobre a nossa vida, né? Espelhado numa mandala, que fala tudo, que tá tudo, a nossa vida está descrita nessa mandala. É uma coisa impressionante. É muito poderoso, né? Para mim é a ferramenta mais potente. Porque, claro, que a gente tem muitas outras que auxiliam, que ajudam, que são muito boas, igualmente boas, a depender do caso. Mas eu acho que a astrologia, o próprio nome diz, é um mapa. É um lugar norteador para você. Eu digo sempre que nós somos embaixadores do céu do nosso momento de nascimento, né? Nós somos os seres que representam aquela configuração de estrelas. Então, poxa, a gente tem estrelas como guias, né? Nós somos os próprios reis magos indo buscar o nosso, né? O nosso ápice, o nosso lugar de realização na vida. Então, que sorte que a gente tem a astrologia, que sorte que a gente tem esse mapa funcionando como norteador, como confirmador e como lugar de referência para tudo que existe na nossa vida, né? E eu acho que o próprio fato de ser uma ferramenta, um conhecimento que sobrevive há 5.000 anos, ou que seja, 3.000 anos e pouco, mas antes a gente já, talvez não tivesse as técnicas, mas a gente já olhava para o céu e já, né? Mas assim, no mínimo 3.000 anos, né, Gi? Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa que vai sobreviver tão forte por tanto tempo. Você concorda? Com certeza. Exatamente. Com certeza. Já que a gente falou da astrologia, de outras ferramentas que são ótimas, que inclusive uma delas, a Gi está especialista, né, Silvana? A gente já provou dessa água, né? Essa mulher tá voando. De vassoura, inclusive. Do Mahalila, que o pessoal, quem não assistiu, assista a live sobre Mahalila, vai no canal do YouTube, assiste lá o vídeo. E essa mulher só tem elogio, né? E a começar de nós dois, né, Sil? Pois é. Queridos. Pois é. Mas Mahalila é outra joia preciosa nesse arsenal do autoconhecimento, né? É um tabuleiro mágico, eu digo, que conduz a gente para aqueles pontos cruciais, centrais, para a gente poder romper com alguns padrões que aprisionam a gente, para a gente poder tirar algumas pedras do caminho, né? Visitando lá o poema do Drummond, encontrar as pedras do caminho e retirar, remover, conscientizar, né? Porque eu vejo a astrologia também assim, o corpo de fundo do Mahalila é que a vida tem que ser fluida. E se a gente não está fluindo com a vida, se a gente não está feliz, plena, com sucesso, se sentindo bem, tem algum não interno muito colocado dentro da gente, tem alguma restrição muito dura dentro da gente. E o Mahalila, ele dá uma espécie de receitinha de bolo para a gente olhando onde é que estão esses primeiros entraves que não me permitem fluir como eu nasci para fluir.
né? Então a gente é também chamado, é desafiador também, né? Vocês experimentaram o jogo, porque a gente cai em umas casas do tabuleiro que chamam a gente para olhar mesmo para aquela ferida mais ancestral, para aqueles E eu padrões mais vi isso, gente, é assim mesmo, viu? Você cai lá na casa e você fala assim, não, mas eu não, não é isso, não, não quero, eu não quero estar aqui. É desconfortável, será que foi né? o dado que veio? Será que foi o dado que me Que dado viciado. É muito louco isso, é muito louco. Mas é engraçado como todos os processos de autoconhecimento, primeiro existe aquela parte da negação, né? Depois a gente tenta. São 5 processos do luto, né? Que a gente Sim. primeiro nega, depois tenta negociar, aí você quer fazer alguma coisa para conciliar, aí depois tem a aceitação e aí depois você se liberta. Então, eu imagino que todos os processos de autoconhecimento, eles não são fáceis, porque não é fácil lidar com as nossas sombras. Não é fácil lidar com aquele caminhão de coisas que a gente vem trazendo, né? E quem acredita em reencarnação, mas que a gente traz dessa vida, que já é bastante também, né? Já então, é o suficiente. Tem condicionamentos dos nossos pais, da nossa família, do meio onde a gente foi criado, de todos os samskaras, né? Que são as camadas que vão colando. A gente vai passando assim e vai enganchando nas coisas. E quando você vê um monte de coisa enganchada em você, que você nem queria estar com aquilo tudo, mas você enganchou. Você falou, não, eu não tenho referência, então acho que você é referência. Vem pra cá. Eu não sei como é que faz. Você faz. Vai assim. E aí você vai indo, parece aquelas monte de craca no casco do barco. Eu amei o seu termo de enganchar. Eu tô aqui deliciando, amei. E você foi malvada, né? Porque eu já pensei aqui no que nós somos todos árvores de Natal, cheios dos seus enfeitinhos. Me engancha aqui, me dá essa bola, me dá essa estrela, me dá... Se enganche em mim, vamos nessa. Pois é. Mas assim, todo o processo de autoconhecimento é muito dolorido, né? Porque a gente vai se encontrando com algumas coisas que não são nossas. A gente tem que admitir que tem muita coisa que a gente faz que não é legal, mas a gente faz porque quer agradar os outros. Eu não quero desagradar ninguém, não quero ser cancelada por ninguém, né? Então a gente aprende condicionamentos, às vezes, que não são nossos, mas a gente talvez nem acha que são nossos, mas a gente adota como nossos, para poder viver em sociedade, para poder ser agradável para as pessoas, né? E quando a gente vê, tem muita gente que não sabe diferenciar o que é meu, o que é do outro, o que eu realmente estou sentindo do que um condicionamento que eu aprendi a fazer, sabe? Aprendi a ser assim, sabe? Então, quando a gente começa a tirar as cascas e começa a descascar essa cebola e começa a tirar para chegar naquele miolinho, nossa, dói muito. É dolorido. Sabe? É dolorido. Sil, essa sua fala me lembrou muito a Gudrun, né? Que é a papisa da antroposofia. E que a antroposofia também eu acho um instrumento maravilhoso, porque é uma maneira de organizar nossa vida por fases, de fazer a gente lembrar dos nossos hábitos, das nossas, né? E construindo a nossa linha do tempo para a gente se entender ao longo do tempo. E a Gudrun tem um livro de um título incrível, que é o Tomar a Vida nas Próprias Mãos. E eu acho que o autoconhecimento, ele faz isso pra gente, ele devolve as rédeas. Porque eu acho que o que a Sil falou tem muito sentido. Enquanto você não tem uma referência interna, você vai se deixando permear por muita coisa que não é sua. Você se desloca das suas verdades, você se desloca da sua alegria genuína. Quanta gente que a gente conversa, ou mesmo num atendimento, e você pergunta pra pessoa... O que te faz feliz? O que você gosta de fazer por prazer? O que você faz nos seus momentos? A pessoa nem sabe, né? Então, a gente está muito deslocada. E aí, o que eu acho assim que pega mais é que enquanto a gente não está com as rédeas da vida, a gente também não está no poder de fazer escolhas. Sim. Então, quem não se desenvolve nesse sentido é sempre o escolhido, nunca é quem escolhe. Então, parece que a vida é uma sequência de acasos. E aí, eu não tomei decisões conscientes sobre a minha história para vir parar aqui. Isso aconteceu porque o fulano fez isso, me indicou para aquilo, me chamou para aquilo, eu fui para aquilo. Então, é aquela coisa modo automático, né? E a gente vai olhando a nossa história, é triste daí. Da gente começar a entrar nesse movimento de autoconhecimento e falar, caramba, quantas decisões deslocadas de mim eu tomei.
Sim, eu joguei a responsabilidade para o outro e deixei que o outro escolhesse. Então, voltando assim, o que você falou agora, eu acho que tem uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, que você mencionou, coisa de a gente deixar que os outros escolham ou se deixar levar pelo outro. E isso é muito comum quando você convive demais com outras pessoas. Assim, obviamente, esse tipo de coisa não vai acontecer com alguém que você conheceu numa balada, num encontro. Mas aqueles com quem nós convivemos diariamente, e obviamente, normalmente, família, amigos, colegas de trabalho, podem tanto nos ajudar, mas a gente pode entrar nessa armadilha que vocês mencionaram, que é acabar entrando na área dessa outra pessoa e deixar que ela faça as escolhas, entrar naquela vibe que não é minha. E já aconteceu isso comigo. Eu entrar em termos de convívio na vibe de uma pessoa que não tinha nada a ver com a minha vibe. E quando eu me percebi, eu estava com atitudes. Sabe aquela coisa do sotaque? Que você fica mais de 3 meses num lugar, quando você vê, você está com o mesmo sotaque, você nem percebeu? Sim. E é mais ou menos isso. Acho que a vibe é a mesma coisa, né? A energia, ela vai se misturando. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como vocês falaram, se a gente não se conhece bem, a gente se deixa levar, se deixa influenciar. Lógico. Não é? Acho que isso vale também para as ideias que a gente assume ao longo da vida, né? Desde as nossas famílias, aquelas crenças limitantes, e a gente vai colocando isso como as nossas verdades. E isso é muito limitador também. E sem a gente saber quem somos nós, o que nós queremos, o que nós desejamos, para onde nós estamos indo, qual é o meu norte, a gente acaba se travando demais, né? De crenças limitantes de todos os níveis. Aquelas coisas de falar que, por exemplo, para eu ficar bem na vida eu tenho que trabalhar muito. O dinheiro é muito difícil de eu conseguir. Homem não presta. Mulher que faz isso é tal coisa. Assim, dando uns exemplos assim dos mais gerais. Então, tudo isso limita a gente, te coloca num escopo de realidade muito diminuído, né? Porque tem muito aquilo, né? De se a gente se prende só no que a gente já conhece, o espaço que a gente deixa de abrir para o desconhecido é assustador. E tem tanta coisa maravilhosa que eu não conheço sobre mim, né? E que poderia me levar para caminhos tão mais plenos, tão mais leves, para encontros tão mais potentes. Porque isso é uma das coisas, né? Quando a gente começa a se conhecer melhor e saber quem somos nós, o que nós queremos, quais são os meus princípios, as minhas verdades, é muito natural também que a gente mude muito as pessoas com quem a gente convive, né? Vocês já perceberam isso? Algumas amizades simplesmente... E não é que é aquela coisa forçada de estou de propósito sempre, mas é uma coisa natural. As pessoas acabam se afastando da gente porque não tem o link. A gente mudou, a gente despertou. Então, logo aquela cola que me ligava a pessoas mais tóxicas, a relacionamentos menos equilibrados, isso acaba se afastando mais de mim naturalmente, né? E pessoas mais calibradas com a minha grandeza espiritual, digamos assim, se aproximam mais, abrem mais meus caminhos, a gente compartilha de insights. É natural que a gente vá reciclando também a nossa realidade externa, né? Porque é um reflexo mesmo. O que a gente é por dentro é o que a gente vive por fora. Não tem, parece loucura em algum momento isso, mas é muito. A gente monta a nossa realidade. Nós somos criadores da nossa realidade. E se a vida não tá boa do lado de fora, não adianta eu querer um carro melhor, não adianta eu querer a casa melhor, não adianta eu querer a roupa de marca, não adianta eu querer montar uma vida de aparência. Isso não resolve a minha questão. O trabalho é interno. Exato. E é muito difícil difícil e trabalhoso, né, assumir o protagonismo da nossa vida, né? Porque a gente às vezes não quer ser protagonista, né? Eu vou ficar lá com o segundo papel, deixa alguém brilhar mais do que eu, porque dá trabalho. As atenções vão para a pessoa, né, para o protagonista. Então, às vezes a gente não quer muito ser protagonista. Protagonista que eu digo é assim, é tomar a vida nas nossas mãos mesmo, sabe? Quero andar. Dá trabalho ser feliz, dá né? Trabalho dá muito ser trabalho. Responsável, né, Sil?
Dá muito trabalho ser é pesada. ser feliz, porque a gente é obrigada a assumir as nossas escolhas, né? E o que eu vou fazer com essa felicidade toda? O que eu vou fazer com essa liberdade que eu consegui? Lembra do Quarto do Jack? Aquele filme maravilhoso? Quarto do Jack é um menino que viveu. O Jack, eu vou dar um spoiler para quem viu o filme. O menino nasceu, a mãe desse menino, do Jack, ela vivia num cubículo, né? Acho que ela era meio que até. Ela vivia assim, com restrições, ela vivia nesse quarto, né? Ela estava lá confinada nesse quarto e o menino nasceu nesse quarto. E para ele, o mundo era aquele quarto. E tinha uma claraboia que ele via o céu, né? Ele via quando estava noite, quando estava dia, e aquilo lá era o contato dele com o mundo. E o Jack, o dia que que a mãe se libertou, né? Conseguiu sair desse quarto, ele não sabia o que fazer com tanta liberdade. Quando abriu a porta, ele falou: gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que escolher se eu quero ir para lá, quero ir para cá, porque estava lá naquele mundinho do Jack e não precisava escolher nada. Então, é para mostrar que dá trabalho quando a gente tem liberdade na mão. É muito bom, mas às vezes a gente não sabe o que fazer com tanta liberdade. Isso é muito uma releitura da Caverna, do Platão. Exato. É muito essa releitura, porque ficar preso ali, ter a minha escolha limitada por algo que não é minha culpa, é confortável. Né? Eu não ter que fazer as escolhas conscientes, eu não ter que saber que existe um mundo maior, um repertório, um arsenal maior. Pois é. Me limita o meu mundo, mas ao mesmo tempo me deixa numa zona de conforto mais controlável, né? Exatamente. É a sorveteria com 58 sabores. Você entra lá e fala: meu Deus do céu, eu era feliz quando tinha morango, creme e chocolate, porque eu já sabia que eu tinha dois que não gostava e nunca gostava. Agora tem pepino com hortelã da Síria, que não sei o que lá. Meu Deus. Você sabe que existe isso, né? Você sabe que existe essa sorveteria, existe, ela é real, né? No Japão, quando eu ia no Japão, tem uma sorveteria em Iwakuni, que é uma cidade próxima de Hiroshima, onde eles têm 101 sabores. Só que assim, tem sabor de feijão, tem sabor de pepino, tem sabor de tomate. Bom é que você pode almoçar na sorveteria, né? Hoje, ao invés de ir no self-service, eu vou na sorveteria. Me dá uma bola de arroz, uma bola de feijão. E bota uma de alface aí, porque eu vou uma vitamina extra. É um hortifruti junto com sorveteria, né? Exatamente. Mas essa liberdade que a gente tem de escolher as coisas dá trabalho, dá muito trabalho. Que me lembra muito essas situações de pessoas que são dependentes de outras e que reclamam, mas é uma reclamação que às vezes você percebe que não é uma reclamação tipo eu quero sair dessa situação. É uma reclamação do tipo eu não posso fazer nada. Não, você pode. Mas eu dependo dele ou dela financeiramente. Então vai arrumar um trabalho, vai arrumar uma maneira de ganhar dinheiro para não ser mais dependente. Mas como que eu vou fazer? Entendeu? Então sempre tem uma desculpa. Como você falou, isso é confortável. É algo que sacrifica? Mas depois de um tempo o ser humano se adapta a tudo, a gente sabe disso. E ele acaba nem sentindo mais, né? É o caso do Jack. Ele nem percebeu aquela limitação, né? Só depois é que ele viu a liberdade que ele tinha. Verdade. Eu lembrei um pouco da questão do geminiano, né? Que para escolher uma coisa é sempre perder outra coisa. Então, ficar em cima do muro com todas as coisas é mais confortável. Sim. E outra coisa que eu lembrei na sua fala também, de que eu acho que é legal a gente apontar, é o quanto a gente vê também pessoas dependentes de decisões do outro. E eu digo do outro, assim, também com relação a oráculos mesmo. Quantas pessoas que para tomar uma decisão eu preciso de que alguém jogue um tarô para mim. Eu preciso ver nos búzios, eu preciso ver nas cartas. Então, assim, também é outro caso de uma certa dependência, mas uma dependência tóxica. Aí sim, é do tipo, não foi minha culpa, foram as cartas que me pediram para fazer. Isso é muito perigoso. Eu morro de medo disso. É perigoso, né? E é de um lugar muito sensível, muito complicado, né? A gente não aconselha. Vamos assimilar autoconhecimento de mapa astral com o mundo atual. Por exemplo, a pessoa fala o que dá na cabeça e culpa o ascendente. Não é o meu caso. O mapa astral leva tanta culpa, né?
Não os é? signos, os planetas levam tanta culpa. Esse meu Marte, A né? Esse culpa é meu Marte. do meu Esse meu Saturno que ascendente me em Áries que me prende. deixa agressivo. É. Não, para com isso. Eu acho que o mapa, como a gente estava falando aqui no começo, ele é um norteador de caminhos. E Sim. todos os aspectos que a gente tem no mapa, e como tudo na vida, tem muitos lados, né? Então a gente Sim. pega, um ascendente, que seja um ascendente mais complicado aí no mapa. O grande ponto de tudo é a gente tomar consciência de como aquilo funciona na nossa carta. Porém, o mapa natal, eu repito isso em muitas dos meus atendimentos, não é síndrome de Gabriela. Ou seja, o mapa natal não é eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. O mapa natal é um lugar de tomada de consciência para eu poder fazer escolhas mais saudáveis. Exatamente. E tá nisso, né? Se eu já sei que até na minha carta eu tenho sinalizado lá que eu tenho uma tendência a ter reações mais agressivas quando eu sou contrariado, isso é impulsivo, isso salta, eu sempre tenho comigo a imagem da ratoeira. Essa é a ratoeira que eu sempre piso, né? Então, quando eu tomo consciência, na hora da raiva, eu tenho que ir tomando consciência que essa é a minha ratoeira. Nem sempre eu vou conseguir não meter o pé nela, porque eu já estou acostumada a fazer isso. E tudo bem, a gente tá sabe. Tudo bem. É um processo, mas é a gente ir ativando um outro lado, né, Ed? Isso é até neurológico. O nosso costume de como agir está muito ligado à rede de neurônios, nas circuitarias de neurônios, que são ativadas exatamente da mesma forma, porque eu faço isso desde sempre. Quando eu começo a querer mudar um hábito, mudar uma reação imediata, eu sou obrigada a ativar uma outra circuitaria, um outro sistema de neurônios. E aí eu tenho que ensinar o meu corpo, literalmente, a criar um novo hábito. E é por isso que é tão difícil mudar. É por isso que é tão trabalhoso construir um novo hábito, porque você tem que ensinar o seu cérebro a construir. Mas não tem outro caminho. É ir repetindo, repetindo. É igual tabuada na escola. Repetindo uma coisa que é diferente, estranha, ruim, chata, repete, 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 até que um dia isso também entre no modo automático, assim como aquela outra circuitaria funcionava. Então, o mapa ele serve para balizar a gente e para nos possibilitar uma tomada de consciência mais potente. E a partir daí, me dá a instrumentação, me dá o apoio para eu fazer escolhas mais saudáveis, ainda que elas doam no corpo, mas a gente sabe que é o único caminho, né? Nossa, perfeita explicação. E é por isso que, pegando o gancho do mapa, né? É por isso que a terapia ela precisa ser feita regularmente, com frequência. Uma terapia que você vai a cada 2 meses não serve de nada. Serve como um bate-papo. Se você não tem aquele reforço de você retomar e trazer essa consciência, né, para novos padrões, para novas consciências, para novas atitudes diante de uma dificuldade, de um problema, a gente volta para o padrão anterior facilmente, muito mais fácil, mais familiar, lidar com aquela situação. Eu tenho uma pessoa que é agressiva comigo e aí eu conheço uma pessoa que é um doce comigo. Eu não sei como lidar com a pessoa que é um doce comigo. Eu prefiro a pessoa que é agressiva, porque eu já sei a porrada de onde vem, entendeu? Eu já sei me defender. É uma porcaria, para não falar outra coisa, mas é familiar para mim. Até eu perceber onde que esse lado, né, de lidar com pessoas tóxicas, onde que desliga essa chave geral, nossa, demora muito. Eu preciso de semanalmente. E aliás, é nesse momento que entra a terapia, que entra a procura de ferramentas para aqueles casos, para aquelas situações que, como a gente falou, a gente sabe que é mais difícil de eu mudar. Porque pode ser que tenha algumas características que eu mude facilmente, e outras eu vou precisar de ajuda. E não tem nada de ruim, é muito pelo contrário, você procurar ir atrás dessa ajuda. Né? Claro. Por isso que existe a terapia. Então, por isso que existe terapia, por isso que existe processo de autoconhecimento, como a prática do yoga. Para a gente deixar de ser reativo, a gente sempre reage diante de alguma coisa e ser proativo. Eu começo, né? Eu me coloco diante do mundo. Eu não fico só recebendo e batendo nos outros porque eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Então, aprender a ser
protagonista da própria vida, nos dá uma liberdade que, sabe, autoconhecimento é liberdade, né? Porque liberdade é disciplina, e a disciplina é conhecer a gente mesmo. Disciplina é liberdade, já dizia o Renato Russo, né? Quando a gente tem disciplina sobre certo aspecto da nossa vida, a gente deixa de bater cabeça, a gente deixa de cair sempre no mesmo buraco, sempre no mesmo buraco. A gente pode cair em outros, mas aqueles buracos eu não caio mais. Só para a gente trazer um pouco mais para perto, que a gente está falando de ferramentas, está falando de astrologia, terapia, Mahalila e tudo mais que agrega, com certeza. Mas para quem quer começar um início de caminho aí nesses tempos sombrios para o autoconhecimento, eu acho que é muito legal a gente começar com a gente também. Eu, por exemplo, sempre fiz diário desde criança. Eu adorava escrever, adorava contar como era o meu dia. Aí eu fui crescendo e o diário tomou outra proporção. Eu estou aqui na minha incumbência de voltar a fazer isso, porque eu estou lendo um livro muito forte voltado ao autoconhecimento. Depois a gente pode até indicar alguma coisa nesse sentido. E escrever é libertador. Né? Eu, quando era adolescente, já chamava o meu diário de divã de papel. E ele me possibilitou, assim, transformações incríveis na vida e me evitou voltar para histórias repetidas que eu não estava feliz. Porque a nossa memória também é muito seletiva, né? E aquilo então, fica registrado, né? Total. Aquilo fica registrado. Então, quando você consegue se libertar de uma situação, a nossa tendência é o quê? Querer voltar para ela, porque ela me é familiar. Aí, quando a gente vai olhar as nossas anotações e lembra como era, isso te reforça. É quase você ir mesmo na terapia todo dia, toda semana. Então, assim, é muito bacana escrever. E não precisa escrever longas páginas. Escreve notinhas. Observa, hoje eu vou observar a minha reação diante de uma contrariedade. Como é que eu reagi? O que eu senti no corpo? Porque tem isso também. Mindfulness fala sobre isso. A gente observa o corpo, né? E aí, quando eu sinto raiva, o que eu sinto? Eu sinto meu coração acelerar, eu tremo. Quando eu sinto medo, o que eu sinto? Eu sinto dor no estômago, sabe? Observa no corpo quais são os seus sentimentos. E nota, tudo é autoconhecimento. As nossas reações são tão automáticas que a gente fazer um exercício desse... Hoje aconteceu uma situação que, sei lá, fiquei feliz. Como é que eu reagi? Ou como é que eu reagi diante de um elogio? Fiquei com vergonha. Nossa, por que eu fiquei com vergonha? Isso está falando alguma coisa sobre o meu amor próprio. Sim, né? E uma pessoa me criticou, fiquei irritadíssima. Por que eu fiquei tão irritada? É por causa da minha lua em virgem? Né? Não, vamos aprofundar isso aí, né? Por que me irritou? Porque eu sou muito sensível à crítica. Por que eu sou muito sensível à crítica? Então, a gente começar a fazer umas investigações com as pequenas situações do dia a dia, só para a gente começar a levantar, porque criar movimento é muito importante, né? A gente abrir espaço é muito importante. Eu acho muito legal também a gente ter essas conversas com pessoas confiáveis, com pessoas que conhecem a gente e pedir feedback, né, Ed? Né, Sil? É importante o feedback, é importante a gente ouvir do outro de forma desarmada, o que o outro pensa sobre mim, o que o outro indica sobre o meu comportamento. São pessoas que gostam de mim, então eu vou usar isso para o bem. Isso não vem num lugar de crítica destrutiva, isso vem num lugar de ajuda. A gente abrir espaço para feedback também é super importante, né? É verdade. É fundamental, é fundamental. E eu tenho, hoje, eu tenho alergia nas mãos. E eu fico muito tempo sem. Então, quando me estoura uma alergia... Primeira coisa que eu tenho feito é isso que você falou. Fala, peraí, se saiu essa alergia, em que área, o que aconteceu que me estourou isso? É alguma insegurança no trabalho? É no relacionamento? É na família? O que aconteceu? É uma ótima dica, entendeu? A gente perceber. Aqui tem gente que dá dor no estômago. Tem gente que dá dor de cabeça. Entendeu? Aí faz parte do autoconhecimento também. Tem gente que dá fome, os ascendentes em touro. Tô brincando. Principalmente em touro, né? O ascendente em touro. Porque a lua no nosso mapa, de alguma forma, está ali indicando nossas reações emocionais, né? Quais são minhas reações emocionais? A gente fala, né, eu lembro muito da lua com essa coisa da nossa reação imediata. Porque a gente ouve muito aquela coisa, mas segue seu coração, segue seu coração. Segue o coração uma ova, coração é condicionante, coração é lua,
lá no nosso mapa, é aquilo que gruda na gente. É as coisas que a Sil explicou que vai se pendurando na gente aí. São histórias lunares que a gente vai pegando, que vai se deixando permear, que vai levando como nossas verdades. Então, também analisar as nossas primeiras reações é uma análise profunda sobre a nossa lua. Né? Eu sempre dou aquele exemplo de vai começar um incêndio aqui. Começou um incêndio, estamos nós três no mesmo cômodo. Cada um de nós vai ter uma reação diferente. Eu vou querer salvar o lanche, eu vou querer limpar ali onde está pegando a cinza, o outro vai pegar a Sil super canceriana forte, você também, né, Ed? Vão pegar o porta-retrato da família. Sim. Então, assim, também observar. Isso é um exemplo jogado ao extremo, mas observar as nossas primeiras reações é muito bacana. É um diagnóstico muito preciso, muito fidedigno de como está o nosso comportamento, né? Exatamente. Verdade. As nossas prioridades. Observar a respiração, né? Observar a respiração, como ela fica também. O mestre Iyengar, que foi um grande mestre do yoga, ele dizia que nossas emoções são regidas pela mente, nossos sentimentos são regidos pela mente, mas a nossa respiração é a rainha da mente. Então, tudo começa na respiração, tudo termina na respiração. Eu estava falando para o meu aluno hoje, primeira coisa que a gente faz quando chega nessa vida, quando embarca, dá o check-in, é respirar. E a última coisa que a gente faz também é respirar. Quando a gente faz o check-out, a gente para de respirar. Nesse intervalo, entre essas duas respirações, existe a vida. E muita gente não se percebe, nem respirar, né? A gente sabe porque a respiração é um movimento simpático, então a gente não tem que fazer nada. O sistema autonômico, ele faz isso pra gente. A gente precisa falar, eu vou respirar, agora eu vou exalar. Não precisa. O corpo sabe fazer isso sozinho. Mas que qualidade de respiração é essa, né? Que qualidade que você está trazendo para o teu... O que você está trazendo para dentro de você, né? E quando a gente respira com qualidade, e agora falando um pouco mais de autoconhecimento voltado para essa parte do yoga, quando a gente respira com qualidade, a gente ganha de presente a sensação, né, e a certeza que nós estamos no aqui e no agora. Não dá para respirar amanhã, eu só respiro agora. Não dá para respirar ontem, eu só respiro agora. Então, quando a gente tem essa sensação, né, e quando a gente se dá conta, se apodera da nossa respiração, eu acho que também é uma grande forma da gente se manter no presente e manter a situação em controle, sabe? Do tipo, tá tudo bem, eu tô viva aqui, eu tô respirando. Tudo mais pode esperar, né? Eu sei que é fácil de falar, numa questão mais genérica, né? Mas tudo começa na respiração também. Então, é muito importante que a gente perceba, entenda a nossa respiração. Quando a gente está em momento de perigo, a respiração começa a ficar mais agitada, a gente fica mais ofegante, a gente precisa, né, a adrenalina entrando na circulação, do tipo, você vai lutar ou você vai correr, alguma coisa vai acontecer, a respiração começa a ficar mais ofegante. As pupilas se dilatam quando a gente está com a respiração ofegante, não sei se vocês já perceberam, que a gente precisa olhar longe para ver onde que está o tigre, né, onde que vai nos pegar. Então, assim, é muito interessante todos esses processos que a gente passa, que a gente nem tem ideia, porque o corpo funciona, a gente não precisa pedir para ele funcionar, né? A gente dá o combustível para ele e tudo, mas aquela quantidade de trocas químicas, né, de reações que a gente tem no corpo, não tô nem aí, nem está acontecendo. Está acontecendo, eu estou vivendo, entendeu? A gente só percebe o corpo. Falando de autoconhecimento, a gente só percebe o corpo quando está doente, quando está doendo alguma coisa, quando alguma coisa falha, quando alguma coisa precisa ser acertada. Ao contrário, você vai no automático. E isso também é uma maneira de a gente andar pela vida sem ser protagonista, sabe? Sim. Então, eu sempre falo assim, tudo bem, pode fazer o diário, que eu acho uma coisa maravilhosa também. Escrever é muito importante, a gente escrever. Só a mente pensa muita coisa, a mente se distrai com muita coisa. Quando a gente escreve, a gente materializa uma ideia, né? A gente materializa um sentimento. E outra maneira muito boa da gente se perceber, que eu sempre falo, que é a meditação. Então, mesmo que você tenha 5 minutos por dia para meditar, sentar em uma postura confortável, fechar os seus olhos para essa loucura do mundo externo e abrir os olhos para o mundo interno e tentar perceber
perceber o que está acontecendo enquanto você está lá sentada e respirando e percebendo, observando a quantidade de pensamentos que passam pela tua cabeça, passa de uma maneira assim, às vezes a gente precisa parar e perceber o que está acontecendo. Eu tô vendo que eu estou passando muita coisa, eu preciso pagar tal conta, preciso estar em tal lugar, eu esqueci não sei o que lá, e nananana. Parou, pensa na respiração, volta de novo para o presente. A gente só está aqui no presente, não dá para estar em outro lugar que não seja no presente, né? Então, como uma outra ferramenta de autoconhecimento, eu indico a meditação. Eu acho que essa teoria da meditação, né, que é essa coisa da gente parar tudo e se observar. Na meditação, nós viramos observadores de nós. Exato. E eu acho que é isso para a vida. A gente se autoconhecer é a gente virar observador de nós. É a gente poder se analisar de fora e falar, caramba, né? Se eu estivesse me vendo ali de fora fazendo isso, eu ia achar de mim. Né? Que foi que eu falei? Olha o tom que eu usei. E é tão automático, a gente está tão centrado no nosso mundo e nós somos tão a nossa referência do correto, do certo, que todo mundo é estranho, né? Narciso acha feio aquilo que não é espelho, somos todos, né? E quando eu acho que a meditação traz isso, eu acho lindo, porque a gente se concentrar um pouco, se colocar, como a Sil falou, né? Como a Sil já começou falando lindamente, que a cada um passo por dia eu estou já em outro lugar. Então, a cada 5 minutos de meditação que você consiga fazer num dia, que não vai ser perfeito, a gente vai construindo também. Nas primeiras milhões de vezes, eu acho que a gente vai ficar só lá, tentando olhar o quanto a gente não consegue fazer nada, a não ser ver pensamentos passando. É um exercício da gente aprender a se observar do lado de fora também, né, Sil? Sim. Pois é, porque a gente sempre fala, e é difícil fazer com que as pessoas acreditem nisso, quem não vivencia. Tudo que a gente precisa, está tudo dentro de nós. A paz está dentro de nós, o amor que a gente quer desesperadamente de alguém, está dentro de nós, está tudo aqui dentro. Só que a nossa mente é tão barulhenta e ela é tão poluída que é difícil a gente atravessar esse nevoeiro da nossa mente, o barulho da nossa mente, para chegar num momento de paz, de silêncio que está dentro de nós. Mas a mente é barulhenta, ela não deixa a gente chegar. Então é tão importante que a gente pare para meditar. E meditar não é assim, eu não consegui hoje, isso não é para mim. Faz de novo. Amanhã, faz mais um pouquinho. Amanhã, faz mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vai tentando. Vai dando esse condicionamento, né? Vai oferecendo isso para você mesmo. Uma hora você vai conseguir. Pelo menos perceber. Falar assim, nossa, eu estou num estado que eu não quero sair daqui. É uma coisa, é um lugar que a gente encontra dentro de nós que é tão gostoso que dá vontade de ficar mais tempo nesse lugar. E a boa notícia é que a gente pode voltar para esse lugar sempre que a gente quiser. Mas tem que treinar. Treinar, tem que ficar mais. Tem que ficar mais. E uma coisa que eu aprendi com você, Sil, que é que as pessoas como eu tenho, que não tem um conhecimento grande da yoga, acha sempre que a meditação você tem que estar com aquela posição maravilhosa dos praticantes, com aquelas pernas cruzadas que eu nunca consigo fazer. O mais importante é você estar confortável. Exato. Né? Não a ponto de você dormir, por isso que a gente fala, não medite deitado. Porque, não, é sério, tem muita gente que gosta verdade, você pode dormir, é verdade. Relaxar demais, Mas por isso que a gente sempre fala assim, não fica encostado numa cadeira. Você vai ficar relaxado, você vai acabar cochilando, né? Então, fica confortável, mas descola suas costas do encosto da cadeira para você se manter alerta, né? Alerta a toda. Porque é muito fácil a gente escorregar e cochilar. Né? Principalmente quando a gente está muito cansado. Então, é possível meditar no chão, sentado, sei lá, dá para meditar de pé. Eu adoro meditar olhando para alguma coisa também. Não precisa ser só. Então, é isso que eu ia falar. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho feito muito no final da tarde, quando acabou tudo, eu sentar no meu banquinho e olhar para o pôr do sol. E eu não vou dormir olhando o pôr do sol, entendeu? Mas assim, eu me conecto com a natureza. E eu tenho me forçado a fazer isso, não pensar em nada. Entendeu? Tipo, curtir aquela visão, curtir aquele momento, sem ficar pensando em conta, em boleto, em o que tem que fazer. Entendeu? Curtir aquela conexão com a natureza. E é uma forma de meditação. Claro, não é profunda, mas é uma forma de meditação, né?
Deixa eu só fazer um adendo, só uma correção para a tua fala, se você me permite. Por favor. Não pensar em nada além do pôr do sol. Porque é impossível a gente não pensar em nada. A gente pensa até dormindo, isso é que a gente sonha, né? Então, assim, é impossível não pensar em nada. A gente está tão conectado com aquele momento do pôr do sol, desfrutando desse espetáculo todo dia que acontece na natureza, tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol, ou qualquer outro espetáculo, né? Uma flor desabrochando, uma borboleta que está fazendo um casulo, daqui a pouco ela vai virar de lagarta para borboleta. Então, assim, estar presente naquele momento é yoga. Você estar presente no momento, fazendo aquilo, assim, lavando a louça e percebendo a textura da esponja, percebendo a textura da espuma, a temperatura da água, o prato que eu estou limpando, aquilo, e se eu estou presente naquele momento lavando louça, eu estou praticando yoga. Eu não estou não é só em cima do tapete, né? Então, é tão importante, assim, o que mais acontece meditação é vida, exatamente. Sim. Quando a gente faz isso de uma forma íntegra, né, integral, aí sim a gente começa a se conectar com o que a gente está realmente fazendo, né? Percebendo, né? Porque eu estava lá lavando louça pensando, eu esqueci de pagar o boleto, amanhã tem não sei o que lá, eu esqueci alguma coisa no fogo, e está sempre alguma coisa, né? Tirando a gente do momento presente. Então, são camadas que a gente vai tirando, né? Camadas de cebola que a gente vai descascando até chegar na nossa essência, né? Não é fácil, tá? Não é fácil. Então, não desistam. Começa devagarinho, pede ajuda. Se você não sabe meditar, pede ajuda. Vai ter sempre alguém para te orientar. Se você não tem um caderno, compra um caderno, começa a fazer algumas anotações, que é muito interessante isso. Tudo faz parte desse grande processo de autoconhecimento. Perfeito.